Boa tarde, de novo, pós-café. Cadê a Lúcia ali na porta para chamar todo mundo? Cléber, por favor, você tem que preencher o termo, eu. Sérgio e Fabiana. Beleza. Acho que sim, então vamos trabalhar. Mas ela não respondeu. Então como é que a gente faz? Vamos retomar. Pessoal do cafezinho. Bom, seguimos para a última sessão, sessão D, que tem como tema arquitetura e paisagem urbana, com o primeiro trabalho de Fabiana Generoso Isaga, Sérgio Fagenland e a Maria Paula, que está no exterior trabalhando, então não vai participar. O tecido urbano na cidade do Rio de Janeiro, estruturação e contemporaneidade em trechos da Zona Norte, Sul e Oeste. O segundo trabalho de Clévio Rabelo, Arquitetura da Cidade, Imagens, Leis e Mercado no Rio de Janeiro das décadas de 20 e 30. E o último trabalho da Raquel Aquino, O Desenvolvimento Urbano de São Cristóvão, da APAC Imperial, a sua revitalização com o PEU 2004. E a sessão tem como debatedora a Andréia, que está aqui já, apostos. Ótimo. Diga. Tá faltando o meu ainda. Então, eles colocaram isso aqui para vocês passarem direto. Então, se vocês quiserem sentar... Eu vou ficar então naquela pontinha, que aí eu controlo vocês do lado para meio de longe. São 20, com 5 eu mostro, 15 eu mostro. Bom, eu queria primeiramente agradecer ao Arquivo Geral da Cidade e a toda a organização do evento. Eu estive ontem aqui e é bom a gente estar na última mesa, porque na última mesa, além da gente já ter sido alimentado durante esses dias, a gente vê como o formato também eu acho que está muito bom, porque está permitindo que a gente de fato entre nas questões dos trabalhos e discutir os trabalhos, em geral os eventos, André, que a gente são muito maiores e nem sempre a gente tem essa oportunidade de realmente se aprofundar nas questões debatidas. Então, parabenizar vocês aí e ao arquivo também pela iniciativa de juntar. Então, esse artigo que eu vou apresentar aqui, a Maria Paula não está, que é quem lidera o artigo. No programa, inclusive, eu estou como primeira autora, mas não sou eu, sou Maria Paula. A Maria Paula, acho que cabe fazer essa precisão, porque a Paula, inclusive, já trabalhou, ontem, inclusive, voltei com a Beth, eles já trabalharam nessa parte de estudo do tecido urbano, então acho que essa é uma introdução que eu queria fazer, que é pontuar uns 3 pontos, por que a gente, a partir de onde que a gente retoma esse estudo do tecido urbano hoje, que a gente está chamando de estruturação e contemporaneidade na cidade do Rio de Janeiro. Então, é uma tentativa de fazer uma narrativa do presente desse tecido urbano. Em geral, esses tecidos urbanos que são estudados são tecidos, de alguma forma, mais centrais,
e de alguma expressão, de alguma monumentalidade. E a gente está muito mais interessado no que a gente vai chamar aqui, que é uma expressão do Abraken, que é o tecido um pouco do ordinário dessa cidade. Então, acho que essa precisão também é importante ser dada. Então, é uma narrativa do presente, porque eu sei que eu estou falando para uma audiência cheia de historiadores. E também ele é um texto um pouco inaugural, porque ele busca estabelecer essa grade de análise a partir do qual a gente está desenvolvendo as nossas pesquisas. A Paula tem essa pesquisa exatamente de procurar entender, eu estou com uma pesquisa mais do impacto em cima das infraestruturas de transporte e do BRT Transcarioca sobre o tecido da Zona Norte, que a gente está chamando de Zona Norte. E aí também essa questão da toponímia das áreas, onde a gente discutiu um pouco isso. A gente está lidando com 3 áreas, que são Copacabana, Madureira e Recreio. A indicação dessas áreas, inclusive, veio a partir de uma conversa com a própria Secretaria de Urbanismo, que procurava entender melhor a constituição desses tecidos. E ontem a Beth fez uma definição assim, o que é suburbano, o que é Zona Norte. Então, um esclarecimento que, como a gente está nessa perspectiva do presente, a gente está usando essa denominação de Zona Norte como de uma perspectiva geográfica, ou seja, tudo que está ao norte. Isso inclui, portanto, tudo que são os bairros suburbanos. Então, assim, essa grade de análise da qual eu falei, né? Ou seja, a gente está dentro desse campo da morfologia urbana, dentro de estudar, de procurar compreender melhor esse processo de urbanização do Rio de Janeiro, e também isso acaba por incluir a história do planejamento urbano da cidade no século XX. A gente ainda está nesse início de XXI, então a constituição desse tecido ela tem origem no 20 e às vezes no 19 também. Então, o que é o objetivo principal dessa pesquisa? É buscar compreender essas dinâmicas contemporâneas de transformação dessas áreas consolidadas. E qual é esse contexto? Né? O contexto que a gente entende hoje esse tecido urbano. A gente vive numa metrópole, então, quando a gente vê muitos estudos, por exemplo, seja sobre a Avenida Central, etc., é sempre um estudo muito focado em cima daquela área. Então, o nosso estudo ele se pretende desse tecido urbano de alguma forma relacional, que esse tecido está localizado numa metrópole, ou seja, a gente tem uma vasta urbanização da cidade e ela que é composta por diversos fragmentos e, de uma certa forma, ou seja, esse contexto metropolitano que a gente vive hoje é genérico como tantas outras cidades. Então, ao incorporar esse ordinário, o estudo da metrópole também serve como pano de fundo para tudo isso. O que a gente, de novo, né, a partir de onde a gente está estudando esse campo, o próprio campo da morfologia urbana, eu vou e volto. A gente vê no campo internacional uma ênfase muito grande a partir dos anos 60, o próprio Abraken, do qual a gente cola essa questão do tecido ordinário, né, o Panaher, etc. E aí a gente tem grandes estudos nos anos 60 da tipomorfologia e da morfologia urbana, que, de uma certa forma, os estudos no Brasil nos últimos 10, 15 anos, talvez eles tivessem arrefecido um pouquinho. E, no caso do Rio de Janeiro, o que a gente vê é uma grande ênfase, sobretudo nos anos 80, que, de certa forma, mescla essa coisa que, em nível internacional, ela é muito bem estruturada em estudos sobre morfologia urbana. Então, o que a gente vê aqui no Rio de Janeiro são estudos que eles mesclam, de certa forma, a história urbana, o desenvolvimento urbano e a morfologia urbana. Então, nisso a gente tem o próprio Maurício Abreu, né, que lá dentro do IBAM, a gente faz uma revisão de literatura sobre isso, que dentro do IBAM desenvolve e permite, ou seja, o livro do Maurício Abreu, ele é originado dentro do IBAM, a partir de uma pesquisa, e aí tantos outros, e o próprio Carlos Nelson,
E, mais recentemente, o Davi e o Rogério Gardeman, que voltam para esse estudo da morfologia urbana, um pouco para entender muito mais essa questão de Copacabana. Então, a nossa perspectiva hoje é retomar esses estudos do tecido urbano, mas nesse contexto metropolitano. E que contexto é esse, né? Então, a gente tem, nos últimos anos, né, esse quadro no qual a gente poderia pontuar que foram se agregando esses fragmentos de tecido urbano nessa grande metrópole, aonde, marcado, né, pela verticalização das áreas mais valorizadas próximo à orla e ao centro. Também, por outro lado, a gente pode observar o aumento de áreas informais e favelas e o aumento de vazios urbanos em áreas consolidadas. Outro dia até a gente teve lá a visita da Nádia Somek, que estuda a verticalização do centro de São Paulo, e eu até pontuei isso na fala dela, que ela falou assim, no início em São Paulo a gente estudava muito a verticalização e depois isso de alguma forma, isso abaixou de altura e o processo da verticalização ele foi trocado por esse processo de expansão urbana. Eu falei, bom, eu acho que hoje a gente tem os dois processos em simultâneo. Então a gente tem tanto a verticalização como essa grande dispersão urbana acontecendo em simultâneo. Então é isso, ou seja, o nosso ponto de vista é que essa metrópole é um vasto território no qual convivem fatores de dispersão, fragmentação e multipolarização. Eu até comentei ontem sobre a Natália, que eu acho que falou sobre a gestão da estruturação, a gestão da governança metropolitana, sobre essa questão do discurso hoje sobre a multipolarização. Que vem sendo, em muitos casos, um discurso induzido, mas, de fato, o Rio de Janeiro hoje ainda mantém uma centralidade do centro muito grande, mas com alguns subcentros ainda muito importantes. E a ressalva que eu queria fazer é que essa multipolarização induzida nesses estudos dessa gestão urbana é que, de fato, inclui isso hoje a periferia e não só a cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente está aí muito mais hoje em cima do fato da cidade do Rio de Janeiro. Esse é o estudo que a gente fez, né? Então, a pesquisa. Inicialmente, vocês vão reparar que está a Tijuca também, mas que a gente resolveu não incluir nesse texto. Então, a gente abordou Copacabana, Recreio e Madureira como mosaicos desse tecido urbano contemporâneo. E na realidade vocês vão perceber que a gente está fazendo discussão de morfologia, então foram separadas, enfim, quadras específicas dentro desses bairros que eu vou falar daqui a pouco. Quer dizer, existe uma escolha dentro dos bairros de áreas específicas para serem trabalhadas, a questão da comparação de quadras, tamanho de quadras, de ruas, tudo isso entra na pesquisa, né, lote, etc. Bom, aí a gente começa com Madureira, né, uma visão geral do bairro, né, com a questão do trem, né, os principais pontos do bairro, e isso, como a Fabiana falou bem, é um estudo que se baseia muito na questão atual, né, do bairro como ele é hoje, mas logicamente a gente, também como trabalha com história, vai voltar à formação do bairro para poder entender como ele é hoje, né, por que ele é assim, né, e algumas questões importantes, como a Fabiana falou, questões também do mobilidade, etc. Então, como o bairro se formou, né, como a Fabiana citou o Maurício Abreu, que é também uma diretriz para a gente nesse estudo, nesse sentido de como foi formado o bairro de Madureira, né? Não sei se todos conhecem, mas o bairro, nós todo mundo aqui é historiador, né, ligado a isso, deve conhecer. Então, a gente começa pela questão de ligação desse centro, né, com os caminhos carroçáveis, né, que ligavam o centro, basicamente a fazenda de Santa Cruz, né, e que todo esse sertão carioca que vai sendo ligado a partir desse centro. Inicialmente, caminhos de burro, né, pelos vales, né, e posteriormente surge o trem, como novamente Maurício Abreu fala, né, os caminhos do trem, que vai surgir a estação de Madureira e esses vários centros desses subúrbios, né, eu não estava aqui na palestra da Elizabeth, que foi mais cedo, mas já falou isso, né, dos pontos que vão, dos núcleos que surgem, já haviam antes trocamentos de estradas, né,
e que posteriormente vão surgir as estações de trens que vão fortalecer esse povoamento desse sertão carioca nesse período do século XIX, basicamente no final do XIX para o XX surgem os bairros, e daí surge realmente Madureira, um desses pontos. Madureira tem uma peculiaridade porque tem duas estações de trem, né, que seguem paralelas, né, então é o Mercadão e a estação de Madureira, e que elas não é um cruzamento, são duas paralelas que surgem e formam esse grande conglomerado que já existia o comércio ali, mas vai se fortalecer com essa questão do trem, né, e vai se desenvolver bastante, são algumas mais atuais, né, ali a de cima é ao fundo da estação do Mercadão, aqui uma vista da estação de Madureira, e a gente vai percebendo que essa ocupação desse território, na verdade, primeiro são das estradas, desses caminhos que não são retilíneos, são curvilíneos, né, e que vão formar essa malha, né, não exatamente ortogonal, e sim seguindo os traçados iniciais desses caminhos e que posteriormente vão dar também seguindo os rodoviários, seguindo as trilhas do trem, né, e perpendicularmente a eles, como o Gustavo Passos Peixoto, que deu aula sobre isso com ele, dava aula com ele, falando dessas vias que vão dar como se fossem afluentes de rios, né, que eles não se cruzam de maneira geral, né, o que vai dar um traçado totalmente diferente do que vai acontecer em Copacabana e Recreio, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. E, de certa forma, isso gera uma ocupação de lotes bastante estreitos e profundos, que vão gerar uma determinada ocupação desse território, diferente do que a gente vai posteriormente falar. Aí um pouco essa ideia, né, das quadras, que foram estudadas, né, mapeadas, tal, as frentes. Eu acho que assim, uma coisa não sei se deixei claro, ou seja, a gente está propondo uma grade de análise para estudar esse tecido hoje, que ela parte da estruturação histórica desse tecido, dos agentes que de alguma forma moldaram a estruturação desse tecido, e como esse tecido é hoje. Por quê? Porque nesse diálogo, inclusive, com a própria Secretaria de Urbanismo, a própria normativa do Rio de Janeiro ela é muito generalista, muito devido ao desconhecimento de como esse